Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Shalom, shalom, muito boa noite para você, apóstolo Miqueias Castrezi. Aqui você está ao vivo comigo, diretamente do altar do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Hoje, 24 de dezembro de 2020, um ano totalmente atípico, um período totalmente doido, porém um período transformador. Não reclame, quero dizer desde já para você, não murmure do ano que fez você descobrir qual era a sua verdadeira importância. Não reclame de um ano que fez você descobrir quem verdadeiramente estava firme debaixo do manto sagrado de Yeshua HaMashiach. Não reclame de um ano onde você viveu grandes e maravilhosas experiências com o Abba Kadosh, com o Eterno, o Sagrado. De um ano que você descobriu qual é e qual foi a verdadeira atitude de um homem, de uma mulher de Deus. Não reclame desse ano. Esse ano foi 2020. Nós temos falado por diversas vezes: aguarde, se santifique, porque até 2023 muita coisa ainda vai rolar, irmão. Muitas águas vão descer, muita justiça vai ocorrer no mundo até 2023. Escute o que eu estou dizendo. Escute o que eu estou dizendo. Este ano de 2020 foi um ano que eu mais gravei. Querido, enquanto muitos por aí diziam para as pessoas assim: ora na sua casa, que a igreja não pode fazer culto, nós gravamos todos os dias, durante 3 meses, não, durante 4 meses eu gravei todos os dias, todos, de segunda a segunda, eu gravei todos os dias para não deixar a igreja sem respaldo. E mesmo assim ainda a gente descobriu pessoas, né, pastor? Descobriu pessoas fracas e frouxas. Shalom, shalom para quem está chegando aí conosco agora. Este ano é um ano que eu mais cantei uma música, um louvor. A vontade de estar na casa do Abba. Não o templo físico, mas a vontade de estar no lugar, no ambiente espiritual. Foi o ano que eu mais cantei uma música chamada Meu Lindo Noivo, isso. Aonde diz: me leva para a casa do meu pai. Estava todo mundo em casa, não é? E aquele ambiente precisava se tornar uma casa do pai. Me leva para casa do meu pai. Cante assim: me leva para os braços do meu pai. Me leva para casa do meu pai. Produção, já vai ir lá pro louvor, produção, aguarda. Me leva pra casa do meu pai. Eu quero que você aí, que está comigo agora, que essa seja uma canção verdadeira, que essa canção seja verdade para você, que você almeje com toda a sua força estar na casa do Abba, estar na presença, contemplar a beleza da santidade, contemplar a beleza dele. Meu lindo noivo, vem me buscar, meu lindo noivo, meu lindo noivo, meu lindo noivo, meu lindo noivo, lindo noivo. Aqui não é o meu lugar. Nessa hora nós descobrimos. Segura um pouquinho, louvor. Nessa hora nós descobrimos
aonde verdadeiramente está o nosso coração. Nós tivemos que nos trancar em casa, ainda estamos. Nós tivemos que adaptar muita coisa. E ainda hoje, toda quinta, como quinta de células, nós estamos aqui no altar para proteger a sua casa. E o altar, quando protege, o altar quando envia, o altar quando contempla algo, ele traz a essência daquilo que é do noivo. E aí nós temos que olhar como Davi olhava e entender assim, ó, há um lugar. Há um lugar preparado ao seu lado para mim, e é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. Há um lugar preparado ao seu lado para mim, e é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. Há um lugar preparado ao seu lado para mim, e é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. Meu lindo noivo, meu lindo noivo, vem me buscar. Meu lindo noivo, meu lindo noivo, meu lindo noivo, aqui não é o meu lugar. Em mim aqui, ó, a produção, a irmã Miriam Carneiro disse assim: você judia deles, Miqueias? Estou falando da produção. Não judio não, Miriam, eles me amam, eu também amo eles. Coloca aí, por favor, os da produção, escreve aí nos comentários. Nós amamos o AP, ele não judia não. Defende eu aí. Você queria falar enquanto eles chegam? Pode continuar, Tomás. Bia, depois você, tá, Bia? Geraldo Pedro está online conosco. Shalom. Lúcia Santos. Olha lá, seu filho está chorando lá. Chora, bebezinho. Vai lá. O que eu queria falar era, ressaltando que às vezes as pessoas falam, já entrou a política no meio do assunto. Mas não tem como a gente falar de uma retrospectiva de um ano como esse e não citar a política com as suas covardias, com as suas faltas de posicionamento correto, como deveriam. E, claro, quando tiveram atitudes, esse altar soube honrar as atitudes corretas. Eu fui um que votei no senhor governador João Dória. E da mesma forma que eu defendi. Falar sobre voto, mas a gente, quando nós as atitudes são corretas, a gente exalta as atitudes, a gente honra a atitude, a gente apoia, a gente parabeniza o nosso voto. Tanto é que nós votamos. Mas quando não faz o que tem que ser feito, e é uma retrospectiva, nós temos que lembrar, nós temos que citar um ano que muitas pessoas precisaram de ajuda. Foi um ano de muita necessidade de ajuda. E a política tem essa facilidade, a política tem esse meio de poder ajudar da maneira correta. Em muitos momentos desse ano não se posicionaram corretamente, e é por isso que nós julgamos a atitude do senhor governador, mas também honramos quando ele se posicionou pedindo desculpa, como um governador correto que ele deve ser, como um governador justo, que pensa na população. Nós honramos essa atitude. Então não tem como, para você que está nos assistindo, não confundir os assuntos. O tema, o título dessa Casa de Poder é retrospectiva. Então nós vamos falar de tudo, principalmente da política. Politicamente falando, na questão espiritual, o Eterno tinha nos dito, né? Fiquem em casa, se recolham, guardem comida, apliquem dinheiro fora dos bancos, tenham as suas fontes, tenham o seu jardinzinho, né?
Falando nisso, o casal 20 aí de Hortolândia, vocês que também pararam a Casa de Poder lá em Hortolândia, vou dar 5 minutos para vocês dois, não 5 para cada um não, tá? 5 minutos para vocês dois. O Aleph que tem que, né? Vamos. O Aleph tem que ser acelerado. O que foi 2020 para você? O que você aprendeu aqui? Foi o ano que Deus trouxe você para o altar para ministrar. O que aconteceu, Maiara? Diga lá. Para mim, esse ano foi, como o Eduardo falou, para mim também foi de muita confiança. Você aprendeu a confiar? Não confiava? Eu aprendi a confiar. Eu digo que, basicamente, a minha fé aumentou. Até, assim, no início do ano, final do ano, dezembro, eu tracei algumas metas, escrevi no meu caderninho, né? Metas espirituais e metas físicas. E tudo que eu escrevi espiritual ocorreu. 90% ocorreu. Uau! E quando o Senhor me chamou para ter um compromisso com o altar, foi o ápice, sim, porque era uma meta que eu tinha traçado para esse ano. Eu falei para o Senhor, eu quero estar no altar, no louvor, no grupo de louvor. E escrevi. E no início da pandemia, eu até comentei com você que eu tinha ficado com medo, né, devido às profecias e tal. Sim. Principalmente aquela profecia do cavalo vermelho, eu fiquei com muito medo. E foi a partir daquela profecia que a minha confiança no Senhor aumentou. Quem quiser assistir a profecia do cavalo vermelho, é só colocar aí na internet, o cavalo vermelho, o apóstolo Miqueias Castrez, vai achar ela, tá? E aí, a partir dali, eu escrevi para você e falei que tinha ficado com medo. Falando, não precisa ficar com medo, só precisou disso. Foi onde eu rompi, que eu busquei mais intimidade com o Senhor, orei mais, jejuei mais, tudo, e foi um fortalecimento. Essa pandemia, para mim, espiritualmente, me fortaleceu. Antes eu era ansiosa. E com essa pandemia eu não tive crise de ansiedade, de ficar preocupada. Eu aprendi a entregar os meus dias, as minhas dificuldades, da nossa família, nas mãos do Senhor. E viver um dia de cada vez. Mesmo que o mundo esteja desmoronando, até comentei com o Aleph assim, parece que a gente está a gente vive outra vida, outro mundo. Mas não tinha na minha mente isso. E hoje eu consigo entender que a vida que a gente vive, no mundo que a gente vive, é totalmente contrário do que está acontecendo aí fora. Então, para mim, se resume em muita confiança no Pai, assim, confiança que Ele cuida da gente. Ele cuida e não adianta, não precisa a gente ficar desesperado, sei lá, não precisa. Ele cuida, é a gente confiar, buscar. Lembrei da música a música antiga. Segura na mão de Deus. É bem isso, segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Tava esperando o tecladista solar para eu continuar aqui o Pavarotti. O Aleph, e você, querido? Bom, Shalom. Para mim... Vem um pouquinho mais para frente para você aparecer lá na câmera. E você, Maiara, encosta na cadeira, senão você vai tampar. Aí. Agora tá todo mundo na câmera. Vai. Durante todo esse período, né, de pandemia, algumas coisas aconteceram assim de forma acelerada na minha vida. E a respeito da chave que nós estamos vivendo, que é da letra Aleph, né? E reconectando os céus e terra. Você quase não se sente, né, quando fala da não, letra não um pouquinho. Deixa eu ver se na câmera aí, apesar do pastor Vitor falar né? Vai lá. E pegando já isso aí que o pastor falou, né? Para mim ficou bem estreito mesmo. Estreito? Foi um tempo que ainda parece que cada dia está se estreitando mais. Então, assim, mas apesar de todo esse caminho ter estreitado, foi bom, porque é um caminho que está dando direção para o Yeshua, porque a palavra própria diz que a porta do mundo é uma porta larga, né? E a porta que leva à eternidade é uma porta estreita. Então,
isso é um bom sinal de que quanto mais se estreita, é sinal de que mais nós estamos nos aproximando do Senhor e da caminhada para voltar para casa, né? Então, esse período de pandemia foi aonde eu fiquei um pouco com medo, não apenas de ser contaminado, mas de verem pessoas próximas, tipo familiares e parentes, essas coisas, de perderem elas, mas em saber que elas não estavam trilhando o caminho do Senhor. Então esse medo de chegar, de perder alguém para a morte, em saber que elas não estavam no caminho do Senhor. Sim. Então foi basicamente aonde eu comecei Mas você perdeu alguém para a morte? Não. Aleluia. Graças a Deus não, né? Então foi um período onde eu clamei para que o Senhor guardasse os meus familiares, aqueles que não são convertidos, e para que o Espírito tocasse no coração deles e gerasse arrependimento para que eles possam viver para o Senhor. Então esse ano para mim, assim, durante cada palavra que foi liberada, as profecias, e como o pastor Vitor estava falando, basicamente elas foram acontecendo de forma aceleradas e ainda ainda as palavras que foram profetizadas, elas estão ainda acontecendo Sim. de forma aceleradas, não para agora, mas para o que ainda vai vir, como a profecia que daqui para até este ano, até 2023, muitas coisas então vão acontecer. Então é tempo de nós confiarmos mais, como o obreiro Eduardo falou, tempo de nós confiarmos mais no Senhor, buscarmos mais. Então eu quero deixar uma palavra aqui em Salmos 119, que fala basicamente da letra Aleph. Sério que eu achei que ele ia falar assim, para não ficar nas minhas palavras. Agora ele solta, para não ficar nas minhas palavras. Tô brincando. Agradeço a oportunidade. Vai lá, mano. Que fala assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Durante esse período, muitas pessoas, mesmo que o que ocorreu, muitas mortes, pessoas contaminadas, muitos aí não julgando, mas muitas pessoas ainda não aprenderam. Mesmo com isso, elas continuaram trilhando caminhos errados, caminhos tortuosos, e não tiveram temor daquilo que aconteceu. Infelizmente. E elas continuaram ainda nos seus erros, nas suas coisas que aprisionam, ou seja, elas ficaram mais ainda. Parece que para alguns foram uma coisa que gerou temor, mas para outros foram que deixa a vida me levar e vida leva eu. Continuaram sendo levados pela vida tortuosos e trilharam seus caminhos tortuosos. Faltou roda de pagode e a cerveja, né? Então assim, mas o que me chamou mais para estar reconectando é que o caminho estreito, além dele ser doloroso, mas ele nos leva a um único e infinito destino, que é para o amor próximo de Deus, do Senhor, que é o amor do Mashiach, que é o amor, a Havá do Senhor. Para mim, resumindo, é exatamente isso. Aleluia. Obrigado por vocês falarem. Pastora Beatriz e produção Joelma, venham os dois juntos, as duas juntas. Produção, a Joelma, você vai conhecer a Joelma. Joelma, senta aqui do lado do teu marido, Beatriz, e Joelma, senta aí. Quero ouvir de vocês. Começa com você, Bia. E 3, 4 minutinhos, tá bom? 3, 4 minutinhos você depois. Vai lá, Bia, por favor. Eu volto em 2 minutos, tá? Vai lá, sua câmera tá aí. Você já tá no ar, vai lá. Shalom.
Bom, todo mundo está falando de como foi esse ano, que foi um ano atípico para todo mundo. E para mim, apesar de ter sido um ano difícil na parte física, mas também foi um ano de muito crescimento. Em especial para nós, eu acredito que foi o ano da nossa unção pastoral e foi um ano onde Deus nos forjou muito. Na minha particularidade, desde o ano passado, eu passei por um processo muito difícil na minha vida e foi um ano onde Deus cavou muito minhas feridas e eu acredito que esse tocar de Deus nos homens, ele começou muito antes dessa pandemia. Só que muitas vezes nós não temos essa sensibilidade de enxergar o que Deus está fazendo. Muitas vezes a vida vai passando e os dias vão correndo e a gente simplesmente se entrega a essa rotina, se entrega a essa correria insana que é a vida moderna e se esquece de olhar para as coisas essenciais. E eu acredito que há muito tempo a terra clama por isso, há muito tempo o Senhor nos alerta, há muito tempo o Senhor usa tantas coisas, tantas catástrofes para chamar a nossa atenção. Mas o homem se tornou tão duro, o homem tornou o coração dele tão frio, os sentimentos dele tão distantes do coração de Deus, que a gente não percebeu. Então, às vezes fala assim, 2020 foi um ano onde os homens pararam para olhar para o que é essencial, aonde Deus tocou nos homens. Na verdade, há muito tempo isso já está acontecendo, mas o problema é a humanidade. Nós estávamos tão distantes de Deus que não percebíamos. E, enfim, desde do ano passado foi um ano onde Deus me tocou em áreas assim muito particulares para me forjar para esse momento. E quando o ano de 2020 começou, simplesmente nós confiamos em Deus. Nós dois fomos contaminados pelo Covid, passamos por esse momento difícil. E em nenhum momento eu senti medo de morrer, em nenhum momento eu senti medo de... Meu único medo era ter contaminado a minha avó, né, que eu moro com ela, ou meu pai, que é de um grupo de risco bem alto. Mas em nenhum momento eu tive medo do meu físico, sabe? Porque isso, a gente sabe que um dia vai perecer. Se não for pelo Covid, vai ser por outra coisa. Sim, nós estávamos debaixo de uma palavra que isso iria trazer vida para nós, né? Que não ia vir para a morte, mas queria nos forjar. Então, em tudo, Deus nos ensina algo. Seja o que você estiver passando, seja o que você estiver sofrendo, seja que se você estiver doente nesse momento, se você estiver enfermo, né, assistindo essa live ou assistindo esse vídeo depois, em tudo Deus tem algo para nos ensinar. E a nossa carne é muito fraca. Quando eu fiquei doente, eu senti isso, sabe? Nossa carne é muito fraca. Algo que a gente nem consegue ver, um vírus, acaba com o nosso corpo. E eu não cheguei a ficar internada, não cheguei a ter complicações sérias, mas a gente vê tantas notícias aí de pessoas que chegam a óbito. E, enfim, uma coisa tão pequenininha, uma coisa que a gente nem vê, acaba com a gente. É Deus nos falando que o homem pensa que é muita coisa, mas não é, né? E começa uma corrida insana atrás de vacina, atrás de imunização. A gente acha que a gente pode tanta coisa, mas não pode. A gente acha que a gente tem controle de tanta coisa, mas não tem. E o Senhor quer nos falar isso e quer nos trazer a isso há muito tempo. Mas o nosso coração, distante do coração dele, não consegue perceber isso.
para mim foi desde o ano passado, na verdade, não digo nem 2020, mas foi um ano onde, por várias circunstâncias, Deus fez eu parar e olhar para Ele, sabe? Deus fez eu parar e olhar e buscar o coração dele, o que era do coração dele para a minha vida. Muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer correr atrás, a gente quer tomar decisões, mas esse é o momento da gente parar e olhar para Deus, olhar para as coisas do eterno, reconectar realmente aquilo que é do céu com o nosso coração. Enfim, resumindo, falei de tanta coisa, né? Resumindo, foi o ano que vocês se tornaram pastores. Sim, eu falei isso. Eu tinha ido ali resolver um probleminha. Joel, uma produção. E você, filho? Olha bem lá na câmera, todo mundo te conhecer, que é você que coloca a imagem no ar também. Ela tem 1,5 m, gente. Olha, 1 m. A pastora Alana consegue ser menor ou maior? Menor. Pastora Alana consegue ser menor do que a Joelma de 1,5 m. Hã? Vai lá, Joel. O Senhor me deu 2 passagens. Uma é Isaías 40, que casa muito com o que a pastora falou. Eu vou ler, a partir do 23. Esse negócio de casar tá rodando aqui na igreja, né? Casa mesmo. É que convém, tipo, se encaixa. Ele reduz os príncipes a nada, os regentes da terra ao vazio. Mal são plantados, mal são semeados, mal lançam as raízes no solo. Qual a referência? Isaías 40, a partir do versículo 23. Certo. Quando sopra sobre eles, eles secam, e o vento os leva embora como palha. Com quem então vocês me compararão? Com quem me pareço? Pergunta o Santíssimo. Isso veio na minha mente, e acredito que por causa das palavras que você lançou desse altar. Um ano onde revelou quem é e quem não é, onde as máscaras caíram, muitas pessoas poderosas foram destruídas por causa da ausência do secreto, por causa da ausência de intimidade. E muitas máscaras caíram por causa da ausência do secreto. Gostei disso. Sim, e a outra passagem foi João 10:10, muito conhecido. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que possam ter vida, vida em sentido pleno. Em algumas passagens vai estar vida e vida em abundância. E isso foi uma realidade para mim esse ano. Foi um ano onde muitas pessoas morreram, mas morreu aqui dentro apenas o que tinha que morrer, porque a vida do eterno fluiu. Foi algo que estava liberado sobre nós. Olha lá, o pessoal está gostando, olha lá isso. Algo que foi liberado sobre nós nesses últimos meses, com mais intensidade, com mais força, a Ravá do Senhor. E foi um ano onde tudo o que tinha que ser rompido foi rompido. Tivemos a oportunidade, pelo menos, de romper. E as coisas que precisavam fluir, simplesmente fluíram. Teve uma vez que o pastor Vitor, enquanto pregava, ele falou: se for do eterno, vai fluir. E isso se tornou real para nós, mesmo em período de pandemia. Foi onde a morte assolou, passeou pelo mundo inteiro, mas não aqui. Aqui teve vida nos filhos, naqueles que sentaram à mesa, mesmo com tudo, mesmo com os cultos paralisados presencialmente, sendo apenas online, a vida não parou de fluir. Quem estava conectado, sentiu, viveu, foi uma realidade para nós. O mundo viveu miséria, pobreza, escassez, morte, e nós não. Nós vivemos vida, prosperidade, estabilidade emocional, financeira, espiritual, em todas as áreas. Foi uma realidade para mim. Foi um ano onde a mídia falou que não, onde tudo ao redor falava que não, mas o Eterno liberou uma palavra sobre nós através de você. E quem quis pegou, e eu peguei e vivi. E é isso. É algo que ainda está sendo liberado, algo que ainda quem não viveu tem a oportunidade de viver. E quem viveu vai decidir em nome de Yeshua não paralisar, não barrar, vai continuar fluindo. E é isso. Você conseguiu me quebrar aqui. Conseguiu me quebrar aqui. Amém. Pega um pouco aí, Quesada.
Um metro e meio que me quebrou aqui agora. Você falou do 1,5 m, filho. Davi era pequeno também.